Glória a Jesus. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 9, diz assim: Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima da brasa, e pão também em cima da brasa. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Você acredita na palavra do Senhor? Se você acredita na palavra do Senhor, você vai entender que Jesus te escolheu para multiplicar, para frutificar e multiplicar. Jesus te escolheu para frutificar e para multiplicar. Igreja de Cristo, nós estamos em um ano especial aqui na ADEF, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, porque estamos no ano da frutificação e da multiplicação. Obrigado. E nós estamos falando sempre na frutificação. E eu quero falar nesta noite no aspecto da multiplicação. Mas antes de falar sobre a multiplicação que o Senhor quer propor, ou que o Senhor determinou para aqueles que seguem a Ele, para aqueles que servem a Ele, é preciso que entender que a multiplicação, ela precisa ser precedida, ou melhor dizendo, seguida da frutificação. Existem várias maneiras de multiplicar. A melhor delas é frutificando. Adão, para multiplicar, ele não tinha como frutificar. E para multiplicar, ele perdeu uma costela. Ou seja, existem outros meios de multiplicação, mas esses outros meios de multiplicação exigem perdas, cortes. Adão precisou perder a costela. E na história da humanidade, teve um que perdeu algo mais sagrado. Ele, para ter um exército, para ele ter uma multidão, para ele ter uma nação eleita, escolhida, ele precisou perder. Aliás, melhor dizendo, perder não, ele precisou entregar a sua própria vida, que foi Jesus Cristo. É por isso que ele diz que ele é a videira verdadeira. Porque a videira, e principalmente a verdadeira, para multiplicar, é preciso ter enxerto. É preciso tirar um galho de lá e colocar no lugar bom, na videira boa. E nós, meus amados irmãos, nós somos ramos de uma videira verdadeira. Antes, muitos aqui nem eram videira, eram galhos, quem sabe até de árvores ruins, árvores que não davam frutos que frutificam, árvores que até davam frutos, mas esses frutos eram frutos azedos, amargos, venenosos. Mas foi cortado e enxertado na videira verdadeira e se transformou em videira verdadeira, porque está em Jesus. E porque está enxertado em Jesus, agora pode frutificar. É por isso que é preciso ter paciência. É por isso que precisa ter amor. É por isso que precisa ter longanimidade. É por isso que precisa ter os frutos do Espírito operando na sua vida. E deixar o Espírito transformar as nossas vidas. E quando nós frutificamos, naturalmente multiplicamos. É o próprio Senhor Jesus diz que aquele ramo, somos nós, eu e você, que começa a frutificar, que não desperdiça a palavra,
que não desperdiça a seiva, que não desperdiça a unção, que não desperdiça a graça, ele começa a frutificar, começa a desenvolver o amor, começa a desenvolver a paz, a alegria, o gozo, a paciência, todos aqueles frutos que a palavra de Deus nos apresenta. A palavra de Deus diz que o Senhor é Deus, ele corta, ele não tira o ramo da videira, ele só corta, para que possa frutificar ainda mais. E aquele que ele corta, volta para a própria. Ou seja, há uma multiplicação natural quando nós frutificamos pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Então muitas vezes, às vezes a gente está preocupado com a frutificação e com a multiplicação. Isso não é coisa para mim nem para você. O que nós devemos fazer, lutar, é para permanecer na videira. Para permanecer na videira. Permaneça em Jesus. E Jesus é a igreja de Deus aqui na terra. Permaneça em Cristo. E você vai frutificar. E você vai multiplicar. E o nome do Senhor será glorificado. Mas eu falei da frutificação. E eu quero falar um pouco da multiplicação. É bem verdade, meus amados irmãos, que quando nós lemos essa passagem, que é a passagem onde Jesus faz com que a pescaria fique grande. Os homens, os discípulos, pescaram a noite toda e não pegaram nem uma piabinha. É piabinha que fala aqui em Portugal também? Esse peixinho pequeno? Carapauzinho. Não pegaram nada. Às vezes vinham com peso, mas quando via era alga. Só peixe gosta de alga, né? E Jesus dá uma instrução. E nessa instrução, eles pegam vários peixes, centenas de peixes. E a gente precisa entender que não dá para esquecer do paralelo da primeira pescaria, da primeira grande pescaria. Em Lucas, capítulo 5, vamos observar que o Senhor vê ali aqueles homens lavando as suas redes. E ele pede o barco emprestado. E depois que ele pega aquele barco emprestado para poder ficar um pouco afastado e pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, o Senhor Jesus manda eles pescarem de novo. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Quem mandou largar a rede? Nesse caso específico de Lucas, quem mandou largar a rede foi o fim do expediente. Eles pescaram o expediente todo, não pegaram nada. E a gente não gosta de fazer hora extra quando está tendo produção, imagine quando está sem produção. Se não tem produção, encerrou o período de trabalhar, lavar a rede e ir para descansar. E descansar no Senhor, vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Nestes casos específicos, foi isso que aconteceu. Mas depois que eles ouviram a palavra de Deus, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela dá vida, a palavra de Deus ela dá unção, a palavra de Deus ela dá poder. E pela palavra de Jesus, Jesus diz, voltem e pesquem. Eles falaram, Senhor, nós passamos a noite toda pescando, não tem peixe para vir. Mas pela tua palavra, nós ouvimos a tua palavra e ela é especial. O Senhor prega com autoridade, por causa da sua autoridade, com que o Senhor prega, nós vamos pescar. E a palavra de Deus diz que eles pescaram e dividiram a pesca em vários barcos, para não afundar os barcos. Então não dá para deixar de fazer um paralelo com essas duas pescarias, esses dois milagres. E quando nós observamos esses dois milagres, nós vamos ver que há uma diferença entre eles dois. A primeira é que, a primeira diferença que temos nestes dois milagres, é que no primeiro, Jesus está demonstrando quem é. E o segundo, Jesus está demonstrando o que Ele quer fazer. No primeiro, Ele está demonstrando, olha, eu tenho poder.
minha palavra pode ser seguida com confiança. Jesus certa vez diz: olha, se o Filho do Homem não fizer milagres, vocês não vão acreditar que o Filho do Homem é o Filho do Homem. Então o Senhor Jesus está ensinando, o Senhor Jesus está pregando, mas o Senhor Jesus também está operando milagres. Para esse conjunto, os seus discípulos pegaram os milagres, as palavras do Senhor Jesus e construir uma teologia, construir uma ideia de quem é Jesus e a partir dali confiar ou não em Jesus. E o que o Senhor Jesus está mostrando é: vocês podem confiar na minha palavra, vocês podem descansar na minha palavra. Pedro, na primeira pescaria, tinha acabado de conhecer Jesus. A gente não tem ideia de quanto tempo ele já conhecia Jesus, mas era pouco tempo. E Jesus faz aquele milagre. E quando Jesus faz aquele milagre, Pedro se ajoelha perante o Senhor Jesus e diz: Senhor, se afasta de mim, eu sou homem pecador. Porque é natural quando nós sentimos a presença santa, poderosa, milagrosa de Jesus, a santidade do Senhor, em contraste com os nossos pecados, tende-nos a querer nos afastar. Isaías sentiu isso quando viu a glória de Deus. Os profetas, o apóstolo João sentiu isso quando viu o resplendor de Jesus. Mas o que o Senhor Jesus quer não é que a gente se afaste, é que a gente se transforme e nesta transformação nos aproximemos cada vez mais a Ele. E aquele que se aproxima do Senhor, o Senhor não vai matar e nem vai destruir, muito pelo contrário, Ele vai se aproximar cada vez mais para nos purificar, para nos santificar, para nos transformar, para nos ajudar, para nos usar, para nos fazer uma tocha viva, poderosos nele, para nós sermos frutíferos neste lugar. Na primeira, então Jesus está demonstrando quem é. Aqui, alguns acreditam que é o último milagre de Jesus na terra, antes de ter a ascensão. Aqui, os discípulos já conheciam quem era Jesus. Pedro, João, Tiago e os outros já tinham sido repreendidos por Jesus, quando depois de verem milagres, depois de ouvir as palavras, ficarem nervosos por causa de uma tempestade, enquanto Jesus diz: vocês podem descansar, porque eu estou no barco. Jesus certa vez, o próprio Pedro falou, repreendeu Pedro por causa da sua pequena fé, quando Pedro, o único que teve a coragem de ouvir a voz de Jesus e andar por cima das águas. Eles conheciam já quem era Jesus, eles sabiam que podiam confiar em Jesus. E nesta passagem, meus amados irmãos, eles já sabiam que Jesus já tinha ressuscitado. Eles já sabiam que Jesus já estava ressuscitado. E não só sabiam, já tinham visto Jesus ressurreto. A palavra de Deus vai mostrar no capítulo 20 do Evangelho de João, que o Senhor apareceu a eles. Apareceu primeiro às mulheres, a Maria, mandou eles pregar. Eles foram ao túmulo, o túmulo estava vazio. Mas quando eles estavam reunidos na primeira vez, tinham 10, melhor dizendo. E eles estavam lá com todo o ambiente fechado. Sabe quando você está querendo fazer surpresa para algum aniversariante? Você está querendo fazer aquela surpresa, aí está todo aquele ambiente. Se é normal, apaga todas as luzes e você está esperando a pessoa abrir na porta e você gritar: surpresa! Só que com Jesus o negócio é diferente, porque agora Jesus está ressuscitado. Enquanto eles estão lá esperando Jesus bater na porta, Jesus aparece no meio e diz: surpresa, Pai seja convosco, você pode descansar, eu estou vivo. Um deles não estava e diz: eu só acredito vendo. Aí na segunda vez, eles estão no mesmo ambiente, tudo fechado. Aí Jesus de novo: surpresa, Pai seja convosco, eu estou aqui, ó Tomé, pode pegar. Ah, vocês estão com dúvida? Vou comer aqui. Quem está com... Quem é espírito não come, não pode ser tocado. Então você pode tocar? Vamos comer aqui.
E o Senhor Jesus comeu, provando aos discípulos que ele estava vivo. Essa então não era a primeira vez que Jesus se apresenta a eles. Então Pedro, o líder dos 12, que agora eram 11 por causa de Judas, que não se arrependeu de verdade, porque se tivesse se arrependido, poderia ter a resposta de Deus, mas ele se arrependeu, não se arrependeu e acabou cometendo suicídio. A palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele resolve ir pescar. Muitos vão dizer que Pedro estava querendo voltar ao ofício, querendo voltar ao que fazia antes. Eu desconfio que não seja bem essa a ideia de Pedro. Porque Pedro é pescador profissional, ou era pescador profissional. E pescador profissional não gosta de pescar na beira. Ainda mais que tem barco. A palavra de Deus diz que eles estavam pescando na beira, não estava a 100 metros da beira, da praia. 200 côvados, 100 metros, 90, 100 metros. Da outra vez, eles foram pescar e foram para cima do mar. Era na verdade um lago, né? Mas foram para o meio, foram mais distante. E agora nós estamos pescando. Para mim, eu quero entender, eu imagino, é percepção minha, que Pedro queria ter uma ocupação. Ele já tinha visto Jesus vivo. Ele já tinha visto Jesus ressuscitado. Ele já sabia que a promessa de Deus estava cumprida, porque no capítulo 20, o Senhor diz que assopra sobre ele o Espírito, receba um Espírito, e eles começam a entender as Escrituras. O que Pedro está aqui, meus amados irmãos, resultado de um homem que está gerando frutos de arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há transformação de vida. O evangelho é pregado: arrependei-vos e crede no evangelho. O arrependimento é antes da fé, é um conjunto, precisa ser os dois, porque se não tiver fé, não tiver esperança, não vira arrependimento, vira apenas outra coisa, menos arrependimento, porque você não vai ter forças para voltar para o caminho do amor. É preciso ter arrependimento. Pedro, os irmãos já sabem, ele negou a Jesus. Ele passou 3 anos e meio por aí com Jesus, se esforçando por Jesus, lutando por Jesus. E nos momentos finais, Pedro começa a demonstrar sua fraqueza. E Jesus disse: você vai negar. E a prova de que Pedro estava convicto de que não iria negar, é que quando Jesus é levado para ser preso, ele pega a espada e corta a orelha daquele soldado. Muitos vão dizer que ele errou a mira. Eu acredito que o Senhor protegeu Pedro, porque Jesus disse antes: o diabo está cirandando por sua vida. E quem sabe Pedro não teria a mesma firmeza psicológica por ter matado uma pessoa. E o Senhor Jesus está livrando ele, só acertou a orelha. E ainda para mostrar, botou a orelha no lugar. Meus amados irmãos, aqui está um homem que cometeu um erro grave. Tão grave quanto o de Judas que o traiu. É triste ver pessoas que chegam na casa de Deus, experimentam do amor de Deus, cantam louvores a Deus, e nas suas escolas negam a Jesus. Negam a Jesus com o seu testemunho, negam a Jesus pela omissão de pregar o evangelho, negam a Jesus até quando é questionado. Não, eu só estou visitando, só estou conhecendo. Foi exatamente isso que Pedro cometeu. Mas a palavra de Deus diz que aqui está um homem arrependido. E a palavra de Deus diz que nós devemos gerar frutos de arrependimento. Porque aqui agora, Pedro não está conhecendo Jesus. Pedro já conhecia Jesus.
Ele já viu Jesus ressuscitado e ele já recebeu o entendimento que as Escrituras estavam falando dele e que agora começaria algo novo sobre a face da terra, sobre a raça humana. Ele só não sabia como. Então ele foi pescar. Irmãos, um pescador profissional, podendo ir para o fundo do mar, para o meio do mar, do lago, está na beira, jogando sua rede, para pegar os peixes que estão na beira, que são peixes pequenos. Ele está no fundo, ali na rede, quem sabe pensando, como eu vou ter minha conversa com Jesus? Até então Jesus se apresenta aos discípulos, mas não tem um particular com Pedro. Até então o Senhor Jesus se apresentou para ele, mas ainda não falou com ele, não mostrou: Pedro, você está perdoado, e eu quero você na obra, eu quero você pescadores de homens, você vai ser uma grande pessoa, Pedro, eu vou te usar poderosamente, Pedro, você não vai me negar mais, Pedro, você não vai me abandonar mais, Pedro, você ainda vai dar sua vida por mim, Pedro. Ele não tinha essa informação ainda, e ele está lá pescando com os outros. Foi uma turma com ele. E não pegam nada. Nada. A palavra de Deus vai dizer que no início da manhã, o Senhor se apresenta na beira e grita: ei! Tem peixe? Tem comida? E eles respondem: não! Olha que coisa interessante, eles não reconheceram a voz de Jesus, eles não perceberam que era Jesus, mas aí Jesus fala uma coisa interessante: lance a rede à direita do barco. Quando o fruto do Espírito está gerando, nós permitimos o Espírito Santo gerar em nós o seu fruto, nós passamos, meus amados irmãos, a ter mais disciplina com a voz de Deus. Quando o fruto do Espírito está gerando nas nossas vidas, nós passamos a ter mais paciência, nós não desistimos das coisas rápidas, nós não desistimos do trabalho rápido, nós não desistimos das atividades rápidas, porque o Espírito Santo está gerando em nós algo que não é possível de nós, mas Ele está gerando em nós paciência. Os coitados estão trabalhando o dia todo, a noite toda, jogando na rede, cansados. E ainda com a mente aqui: o que é que eu vou falar para Jesus? Eu sei que Ele vai ter um particular comigo. Eu sei que Ele vai chegar para mim. Então, Pedro, lembra que quando você falou que só eu tenho uma palavra de vida eterna, e eu disse a você que eu iria construir uma igreja a partir de você? Que você lideraria essa igreja? Pedro já estava aqui, mas eu acho que ele nem estava preocupado que não tinha produção. O que ele queria era manter-se ocupado e pensando. Sabe aquelas pessoas que pensam melhor agindo? Eu, por exemplo, eu penso melhor andando. Fico parecendo um doido em casa estudando. Eu fico matutando e andando. Outros já preferem conversar com um especialista, consigo mesmo, conversar em voz alta, sozinho. Outros já preferem ir pescar ou fazer alguma coisa. Pedro aqui está pensando: o que é que eu vou falar para o mestre? O arrependimento está gerando nele, mas o arrependimento está gerando outra coisa que nem é perceptível: perseverança. Jesus diz: lance a rede à direita. Lance a rede à direita do barco. Quando o Espírito está gerando em nós, mesmo que a gente nem perceba, lance a rede à direita, a gente nem questiona. Mas espera aí, eu já lancei à direita, já lancei à esquerda, já lancei na frente, já lancei no fundo e não tem peixe. Mas a palavra de Deus diz que eles não questionaram. Apesar de não reconhecer Jesus, eles não questionaram. Eles não questionaram a voz de Deus, não questionaram a palavra de Deus. E ainda tem mais, meus irmãos: quando os milagres de multiplicação acontecem na nossa vida em resultado do nosso relacionamento com Jesus, a palavra ela é mais assertiva. Quer ter palavra, quer ter direção mais assertiva do Espírito Santo? Tenha maior relacionamento com o Espírito Santo.
Na primeira vez que o Senhor Jesus mandou eles irem pescar de novo, o Senhor só falou: voltem para o mar e pesquem. Agora o Senhor Jesus diz: lance a rede à direita. Agora o Senhor, quem tem mais relacionamento com o Senhor Jesus, tem mais direção mais precisa. E eles lançaram a rede. E no que eles estão lançando esta rede, aí outra diferença em relação ao primeiro milagre. No primeiro, eles estavam no meio. No primeiro é Deus, Jesus, querendo mostrar o seu poder, querendo se fazer conhecido. Agora o Senhor Jesus é resultado de relacionamento com Ele, de alguém que está produzindo fruto do Espírito, de alguém que está arrependido, de alguém que quer voltar ao primeiro amor, de alguém que não sabe como ter essa nova experiência com Jesus, mas está ali: eu preciso voltar para Jesus. Ele não está querendo se afastar mais de Jesus, agora ele quer se aproximar, só não sabe como. Aí a palavra de Deus diz que Jesus se aproximou. Jesus vai sempre encontrar alguém que está querendo a sua presença. Jesus sempre vai ao encontro daqueles que querem voltar para Ele, mesmo não sabendo como. Jesus vai ter um jeito de ter um encontro com este que quer voltar à comunhão com Ele. Olha o que Jesus fez: vá à direita. Na outra, só vá no mar. Agora lance à direita. E eles pegam muito peixe. Na outra pescaria tinha vários barcos. Eles usaram pelo menos 2 para trazer os peixes de volta, senão iam afundar. Nessa pescaria, eles só estão com um barco, cheio de gente. E eles não botam o peixe no barco. Eles não conseguem. Eles não conseguem puxar os peixes para o barco. E como eles estavam próximos, eles encostam o barco à beira. E aqui tem alguns milagres, meus amados irmãos, que o Senhor quer operar em nós e através de nós. Aqui tem algumas verdades que nós precisamos entender, que nós precisamos de fato gerar frutos de arrependimento, gerar frutos de amor, frutos do Espírito. É ter alegria quando tudo diz que é para ter tristeza, é perdoar quando tudo diz que não é para perdoar, é para ter paz quando tudo diz que é para ficar nervoso, é para ter confiança quando tudo diz que não é para desesperar, que é para procurar tudo. Não, é para descansar, para ouvir, esperar a resposta, a palavra de Deus. Enquanto Ele não dá, está descansado. Ele não deu porque Ele está guardando. Se o vento está balançando o barco, se Ele não acordou, é para que eu preciso estar dormindo também. É para descansar. Enquanto o Senhor Jesus não levanta e dá uma ordem, não faz nada, só descansa e se alegra no Senhor. Quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, eles não reclamaram, não murmuraram, só obedeceram. Os peixes eram pesados. Imaginação aqui minha. Normalmente à beira, pescadores, os peixes grandes não ficam passeando, muito menos vários. Às vezes pode até vir, ficam encalhados, outros dão o seu jeito, vêm só ali que fazem uma alimentaçãozinha, mas o peixe grande gosta de água mais profunda. A palavra de Deus diz que eles encontraram 153 grandes peixes. Em algumas versões vai dizer que não foram só 153 grandes peixes, foram vários outros peixes. Eles escolheram os 153 grandes peixes. Quando eles estão se preparando para recolher as redes, Jesus diz: vire, lance a rede pela direita, dá uma palavra diretiva, mais assertiva, mais precisa. Eu creio que o Espírito Santo você aqui, vem cá. Você ali do norte, vem cá. Você ali do leste, vem cá. Você vai crescer primeiro, depois você vem. Você está muito levezinho, mais um pesado. Foi buscando. Juntou 153 grandes peixes. Na outra não tiveram conta. 2 barcos e não contaram os peixes.
Agora eles fazem a conta, e pelo que eu vi, entendo, foi Jesus o próprio que fez a conta dos peixes. E eles pegam esses peixes, e olha só o que resulta de multiplicação, segundo a presença, segundo fruto de arrependimento. Antes eles estavam conhecendo, ainda não estavam gerando fruto de nada, ainda estava só conhecendo a Jesus. Eles tiveram a pescaria, a rede estava muito pesada, tiveram que dividir nos barcos. Aqui eles nem botaram no barco. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer você pescar e nem colocar de volta no barco, mas ficar tranquilo que o peixe não vai escapar? É que o Deus que manda os peixes também faz a proteção para os peixes ficarem. Eu acho que você não entendeu. O Deus que manda a bênção, Ele faz a bênção ficar protegida. O Deus que manda a multiplicação, Ele faz com que a multiplicação esteja protegida. Não vai se romper as redes, não vai escapar. Deus vai manter a bênção com você. Os barcos quase afundam, quase acontece uma tragédia, as redes quase se rompem, mas nada, as redes ficam intactas e os barcos nem afundaram, nada aconteceu. Eles estão com os peixes. Olha outra coisa interessante, pelo menos é assim que eu enxergo essa passagem. Eles reconhecem, João diz: olha, Pedro, é Jesus. Aí Jesus, é Pedro que estava nu, segundo a passagem. O conceito de nu em algumas culturas mais antigas diversas, então a gente não sabe se era nu, literalmente nu, ou se era nu porque só estava com a roupa de baixo. De qualquer forma, ele se lança na água e procura um roupão, porque quem está na presença do Senhor já tem a cobertura que encobre as vergonhas. Da primeira vez, Pedro queria se afastar, pediu para Jesus se afastar. Agora ele vai ao encontro de Jesus. Busca todos os meios para estar na presença de Jesus. E os peixes continuam na água. Os peixes continuam na água. Porque vejam que eles saltaram em terra, viram ali um cenário que eu vou explicar para o final. E o Senhor Jesus, vocês vieram, mas cadê os peixes que eu mandei vocês pegar? Aí, outra coisa interessante que me alegra muito, porque os peixes estão na água, na rede, não escaparam, a rede não se rasgou, e os peixes eram grandes, e os peixes eram pesados. Olha só que coisa, foram Pedro e mais alguns, sim ou não? Estão comigo aqui? Pedro e mais alguns. Mas quando o Senhor Jesus pediu peixe, apenas Pedro foi lá e... O personagem principal aqui é Pedro. É o apóstolo Pedro. E aplicativamente falando, é para a sua vida, é você. Pedro vai lá e pega os peixes. Não diz que ele pediu ajuda. Ô João, vem cá me ajudar. Ô Tiago, pelo amor de Deus. Não, ele pegou e puxou até Jesus. Quando o Senhor mandar a bênção da multiplicação para a sua vida, em resultado dos frutos que você está gerando no Espírito, as redes não vão se romper, o barco não vai afundar, tragédia nenhuma vai acontecer, e você vai ter forças para trazer as bênçãos de Deus perante o altar de Deus. Você vai ter forças. Você pode estar achando: como é que eu vou fazer isso? Deus vai te dar forças. Porque eu sou pastor, porque eu acredito que Deus vai me dar forças para aquilo que Ele está me dando. Porque você está aqui, porque Deus vai te dar forças para trazer a multiplicação que você está gerando para Ele. Faz a contagem, 153. Para encerrar. Essa parte aqui é engraçada. O Senhor Jesus começa a conversa perguntando: tem comida? Tem peixe? E eles disseram: não. Lança a rede à direita
E eles pegam os peixes. E depois da pescaria, eles se apresentam a Jesus. E já na praia, já tem peixe, já tem pão, fresquinho, assadinho. Muitas vezes somos tentados a imaginar, e isso é uma verdade, porque a Bíblia vai dizer isso, que quando nós trabalhamos para Deus, que quando nós nos esforçamos em Deus, que quando nós geramos frutos do Espírito, há sempre uma recompensa de Deus para as nossas vidas, e isto é verdade. Deus quer recompensar a sua vida pelo seu trabalho, Deus quer recompensar a sua vida pelo seu esforço para não pecar, Deus quer recompensar a sua vida pela sua paz, quando você está se esforçando por ela. Deus quer recompensar a sua vida quando você não responde, quando você não pede, não agride, quando você não fala mal. Deus quer recompensar a sua vida. Ele sempre tem uma recompensa para aqueles que se esforçam nele, para aqueles que usam a autoridade, o poder do seu nome e descansam na sua palavra. Deus sempre tem uma recompensa. Há sempre uma recompensa. E tinha peixe e pão. Peixe na Bíblia, meus amados irmãos, fala na cultura hebraica, e é o que nos ensina a palavra do Senhor, fala de multiplicação. Quando nós falamos de evangelização, o símbolo da evangelização é um peixe. Jerusalém tinha uma porta chamada Porta dos Peixes, para mostrar que haveria multiplicação. Peixe é sinal de bênção grande. Peixe é sinal de bênção abundante. E se este é o último milagre, eu entendo que o Senhor Jesus está nos falando. Deus quer nos fazer multiplicar. Deus quer bênçãos grandes para as nossas vidas. Mesmo que a gente esteja à beira, se obedecermos a sua voz, a sua direção, Ele vai trazer bênçãos grandes para as nossas vidas. Nem precisa fazer tanto esforço, é só obedecer. O primeiro ingrediente de frutificação e de multiplicação é a obediência. Quando ela é gerada por frutos do Espírito, não precisa ir para o fundo não, na beira mesmo pega peixe grande. E não é só um não, são vários. E o Senhor está ali na beira, olha, vem cá, traga os peixes, coloca ali, a gente vai contar. Peixinho aqui para vocês, pãozinho aqui quentinho para vocês, tudo na brasa. Mas a pergunta que faz é, se Jesus começa pedindo para comer, por que quando eles voltam, Jesus já tem o que comer? Jesus podia trazer outra alimentação, só botar o pão. Jesus podia só colocar ali algumas uvas, um suco de uva. Mas Jesus coloca a figura do peixe. Meu amado irmão, Jesus podia salvar, Ele mesmo pregar a cada um. Ele pode. Ele mesmo pregar a cada um o Evangelho. Ele mesmo fazer a pescaria. Jesus, Ele pode. Foi Jesus que pegou aquele peixe. Não sei como, se Ele mandou trazer, que Ele é Deus, já estava usando os poderes divinos, já estavam com os atributos divinos, já estava tudo aquilo que Ele deixou por nossa causa, mas quando Ele ressuscitou, já ressuscitou em glória. Eu não sei se Ele só mandou, se Ele usou algum anzol, eu não sei, eu sei que Ele pegou o peixe e botou no lugar. Ele pegou o peixe e botou no lugar. Ele individualmente poderia pegar de qualquer forma, mas Ele escolheu você. Ele escolheu a minha vida, Ele escolheu os apóstolos. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos capacitou. Ele nos encheu do seu Espírito e nos escolheu para fazer obras maiores até do que as que eles tinham feito enquanto estava na terra. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu.
Eu posso trazer os peixes, mas eu quero que vocês vão pegar os peixes, porque a primeira pessoa que o Senhor Jesus chamou foi justamente o Pedro. Vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês vão lançar as redes, vão vir peixes de todo tamanho, vão vir peixes de todos os tipos, mas vai ser eu que vou escolher. Vocês só vão pegar, vão colocar aqui, e quem se aceitar a purificação vai permanecer, vai ser escolhido. Quem não aceitar vai ser tirado. É Ele quem faz, é Jesus quem julga, é Jesus quem diz quem é joio, quem é lobo, é Jesus quem faz a escolha, é Jesus. Mas Ele fez uma questão, Ele fez com que eu e você virássemos pescadores de homens. Ele te escolheu para pregar o Evangelho. Os anjos chegaram para Jesus: Jesus, o Senhor fez uma obra tão grande, o Senhor fez uma obra tão linda, o Senhor fez uma obra tão poderosa. Deixa a gente pregar o Evangelho, deixa a gente fazer parte desse negócio. A gente prega, a gente consegue convencer esses homens, a gente faz um sinaizinho lá, eles se conversam desse Evangelho. Jesus disse: não, vocês são maravilhosos, vocês são uma bênção, mas este projeto eu vou dar à minha igreja, eu vou dar ao meu povo, aqueles que aceitaram a minha palavra, aqueles que têm comunhão comigo, aqueles que têm intimidade comigo, aqueles que têm prazer comigo, aqueles que obedecem a minha voz. Eu vou dar àqueles que querem estar comigo, mesmo que estejam abandonados, mesmo que estejam tristes, mesmo que estejam cansados. Mas Jesus vai dar um jeito de ir atrás e mostrar: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. Você pode pescar milhões e milhares de almas para Jesus. Quando a gente sabe que Jesus nos escolheu, irmãos, precisamos gerar mais arrependimento. Precisamos ter mais paciência com as pessoas. Porque olha Pedro, impaciente, julgador, mas ele conheceu Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E o impaciente ficou paciente. Era impaciente, uma hora está lá em cima, outra lá embaixo. Mas depois que foi cheio do Espírito Santo, foi preso. O anjo mandou ele sair. Ele está, não, sai daí, irmão, sai da prisão. Estou abrindo aqui a porta para você sair. Você está tão paciente que nem está se preocupando com prisão. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós geramos frutos do Espírito, a nossa multiplicação, ela é protegida por Deus. Ela é gerada por Deus, ela é garantida por Deus, e ela é informativa. Eu te escolhi. Eu te escolhi. E te escolhi. Você não tem forças, você não pode, você não tem, você não é capaz, mas eu te escolhi. Então arrependa-se, encha-se do meu Espírito, e você verá grandes coisas eu fazer através de você. É isso que a palavra de Deus quer nos trazer nesta noite. Jesus te escolheu, não esqueça disso. Jesus te escolheu. Você não precisa mais negar a Jesus, porque o Espírito Santo está na sua vida. Ele te dá poder e autoridade. Você não precisa mais trair Jesus, porque você tem a autoridade para vencer as investidas de Satanás. O Espírito Santo abre os seus olhos, o Espírito Santo abre os seus ouvidos, o Espírito Santo abre o seu entendimento, e você pode fugir das tentações da carne, você pode resistir ao diabo, e você pode ver grandes coisas Deus fazer na sua vida. Por isso, permaneça na direção de Deus. A direção de Deus é melhor, a direção de Deus faz a gente frutificar, e a direção de Deus faz com que a gente aproveite a multiplicação que Ele traz para nós. Você pode ficar em pé nesta hora.